Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente com o Kleber se benzendo aqui, porque, né, é preciso muito mesmo, né, da bênção divina e da proteção também. Amém. Bom, mas vamos então novamente ao vivo com o repórter Daniel Santos, que tem uma lista poderosa para contar para a gente. Que lista é essa? De olho aí em vaga no Poder Judiciário, é isso mesmo, Daniel? Cadê você nesse momento para explicar para a gente? Seu nome está nessa lista ou não? Só advogados? Ainda não cheguei nesse nível, ainda. Quem sabe lá na frente, depois do curso de Direito e mais aquela prova, dizem que está mais fácil ultimamente, né? A prova da OAB. Pois bem, a lista que a gente está se referindo é essa aqui, ó, para decidir quem é que vai ocupar uma cadeira de juiz membro aqui no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Porque, assim como acontece, por exemplo, em outras situações, indicações ao Tribunal de Contas, e a gente pode colocar o Tribunal de Contas nessa opção de exemplo, aqui no TRE também funciona por indicações, tem listas, tem indicação do Tribunal Regional Federal, por exemplo. Aí nessa primeira lista tríplice, a gente tem aqui, ó, os nomes que vão serem escolhidos pelo presidente da República, advogado Abel Sguarese, também o advogado Armando Biancardini Cândia e o Estáquio Inácio de Noronha, os três que serão escolhidos. Essa lista encaminhada ao presidente Jair Bolsonaro. Seguirão para essa escolha nos próximos dias, mas aí não tem previsão também, tem mais essa questão, né? O documento é encaminhado ao TSE e em seguida à presidência da República. Bolsonaro até agora não fez a sua escolha de uma lista anterior. Por exemplo, a gente teve aqui, para mais uma cadeira de juiz membro, uma lista, e nessa lista tem os advogados, o Welber Queiroz dos Santos, o Wendel Rolim, conhecido entre os colegas de imprensa, né, o Wendel Rolim, e o Sebastião Monteiro. Até agora, Bolsonaro também não fez essa escolha. Agora é preciso explicar a composição, né? Como é que se chega a essa lista de nomes para ocupar uma cadeira aqui no Tribunal Regional Eleitoral, que será tão lembrado a partir de fevereiro, março de 2022, por todo o processo que envolve as eleições do ano que vem? Nós temos aqui, ó, na presidência, né, tomaram posse os desembargadores Carlos Alberto Alves da Rocha, também Nilza Maria Poças de Carvalho, presidente e vice. Além desses, compõem essa lista os juízes também escolhidos pelo Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, um juiz federal escolhido pelo Tribunal Regional da Primeira Região e 2 advogados, e esses nomeados pelo Presidente da República, escolhidos entre 3 juristas indicados pelo Tribunal de Justiça. Aí vocês podem me perguntar, tá, mas desses 3, teve o mais votado. É esse que será escolhido pelo presidente? Não necessariamente. Aí entra aquela história. O ganhar, mas não levar, meus amigos do A Notícia de Frente. Tá certo, Daniel Santos, um dia seu nome, quem sabe, nessa lista, né? Brincadeira à parte, vamos aguardar então, né, os desdobramentos, os resultados, né? Porque, olha, tá só começando, viu? Vai ser uma disputa aí ferrenha. Bom, gente, agora vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar da Defaz. Tem até uma notícia aqui quentíssima no Jornal Gazeta. Vou até pedir aqui para o Kleber Lima trazer esse destaque. Vou chamar também o Coité para que a gente possa elucidar melhor aí para você que está nos assistindo toda essa questão importante em relação a essa investigação. E tem até uma narrativa muito importante aí de qual delegado, Kleber Lima. Explica para a gente. Esse manchetes aqui de hoje do Jornal Gazeta, vou ler as 3 e parar nessa do delegado, né? Taxa de ocupação das UTIs está em 47,49%, já foi destacado hoje isso aqui, né? CPI põe Mato Grosso na rota de lobistas do coronavírus, que é o assunto que a gente já tratou ontem das tentativas de abertura de negociação lá do pessoal da VAT, né, com Mato Grosso. E aqui, delegado
acusa interferência política. Esse que é o delegado Lindomar Toffoli. Esse delegado é um dos 3 delegados que o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, com base na remoção deles lá da Defaz, ele, o Stringheta e também um terceiro, daqui a pouco eu lembro o nome do terceiro delegado, foram removidos lá da Defaz. Quando eles foram removidos, o prefeito Emanuel Pinheiro veio a público e disse, olha, eles foram removidos porque se recusaram a me perseguir. Tinham recebido a ordem para me perseguir. Lembram disso? Aí que ele foi lá na Assembleia, levou o assunto. Eles recusaram? Teriam se recusado, por isso caíram da Defaz. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. Esses aqui. Aí depois deles é que veio o Eduardo Botelho assumindo as funções e tal, mas eles foram removidos da Delegacia Fazendária, Defaz. Ah, o Eduardo Botelho é o... Da Decor. Da Decor. É. Aí depois houve uma mudança grande lá na Polícia Judiciária Civil em relação aos delegados, a partir desse fato. Então, ontem, o Lindomar Toffoli foi depor na corregedoria para falar desse assunto. O senhor sofreu alguma perseguição? Por que o senhor saiu? A hora que ele chegou, antes de depor, ele já falou para a imprensa. Eu saí da Delegacia Fazendária porque o meu estilo desagrada aos poderosos. Eu estava fazendo investigações contra o governo, ele não falou o quê, quem, se alguma secretaria, mas falou governo. Eu estava fazendo investigação contra um irmão de uma deputada. Janaína Riva. E só tem uma, daí fica fácil. Esse ficou fácil de descobrir. E eu estava fazendo investigação contra o prefeito. Ou seja, primeiro aspecto que eu chamo a atenção, ele, e aí é a manchete da Gazeta, ele acusa que houve sim interferência política do governo do Estado na Defaz. Ou seja, o prefeito Emanuel Pinheiro tem razão. Não, aí é que tá, vou chegar lá. Ele fala que teve, por exemplo, em relação à investigação do irmão. É o seguinte, a deputada Janaína Riva tem um irmão que é médico. E ele trabalhava no Detran, como banca examinadora, essas coisas do Detran. Aquilo que a gente precisa fazer exame de saúde para renovar a carteira, né? E aí, segundo uma denúncia que tinha chegado na Defaz, é que ele estava usando documentos falsos para comprovar assiduidade, comparecimento, estava investigando isso. E aí houve, segundo ele, um movimento para pressioná-lo para parar com a investigação. Então, é um exemplo de interferência. Mas, no caso tocante ao prefeito Emanuel Pinheiro, ele disse que ninguém pediu para ele investigar. Que ele estava investigando porque havia indícios, né? Então, assim, ao mesmo tempo que ele confirma a tese do prefeito de que há interferência política, ele descarta de que tenha havido no caso dele, porque me parece que a interferência é para não investigar, e não para investigar, você entende? A interferência que ele acusa, o delegado Lindomar Toffoli, bem explicado, ele é que está falando isso, a gente só está analisando o que ele falou aqui, né? A interferência há quando as investigações atingem pessoas poderosas ou ligadas ao governo. Aí para de investigar. Nunca houve assim, investiga porque eu quero ferrar aquele ali. Não investiga porque esse é meu amigo. Em tese, trocando em miúdos, é isso que ele está falando. Ou seja, pela fala do delegado, né, não tem absolutamente fundamento algum a colocação por parte do prefeito Emanuel Pinheiro com relação à perseguição. É isso? Então, no caso... Veja bem, é importante a gente esclarecer um pouquinho isso aqui. Pois é, porque está confusa essa história. É o seguinte, vamos lá. O Lindomar Toffoli é da Defaz, Delegacia Fazendária. A Delegacia Fazendária investiga crimes contra a administração pública, exclusivamente, né? Por isso que é uma Delegacia Fazendária. Um pouco da função dela foi para a DECOR, que é a Delegacia de Combate à Corrupção. Isso. Aonde está o doutor Eduardo Botelho. Estava. Não, ele ainda está, né? Ele ainda é o titular lá, ele só estava afastado para fazer um curso, né? E parece que ele ainda é o titular, lá em Brasília. Numa hora assim que foi quase um milagre. Não me tira dessa, meu Deus. Como é que eu saio dessa? Vazou rapidão. Apareceu um curso em Brasília, aí tem que botar o joelho no chão e rezar, porque milagres acontecem, tá aí a prova, né? Aí o seguinte, quem investiga, eu estou falando sério, se eu ficar rindo eu não vou conseguir. É o seguinte, quem investiga o Emanuel Pinheiro aqui é a DECOR.
Mas ele veio a público, ano passado, dizendo que o Lindomar Toffoli tinha saído da Defaz porque teria se recusado a fazer uso político de uma investigação contra ele. E, de fato, a investigação não está na Defaz, está na Decor. E, de fato, o Lindomar Toffoli vem a público e diz, olha, há sim interferência. Por isso que eu não fiquei lá. Eu eu vou lembrar daqui a pouco o outro delegado, que também vai depor hoje lá. Não, Stringheta. O Stringheta foi o primeiro que também admitiu, falou tem sim, porque afinal de contas o cargo de chefe é um cargo político, ele é de livre nomeação. Então, se ele é de confiança, é de confiança de quem? De quem nomeia. Quem nomeia? É o governador. Então, ele é de confiança do governador, né? Em tese. E aí o seguinte, só que, pelo que eu estou entendendo, agora a leitura do Kleber Lima, o Lindomar Toffoli admite que há ingerência, há tentativa de pressão para não investigar determinadas pessoas que são amigas do governador, do poder. Ou seja, na contramão do que disse o prefeito Mas Manuel Pinheiro. não para investigar, naquele caso. Agora, se tem a pressão, é um problema, né? É o Anderson Veiga, o delegado Anderson Veiga, que ainda vai... Agora eu vou abrir aqui até aspas em relação ao que disse o delegado Lindomar, tá, professor? Só para que fique bem claro aqui, porque ele disse o seguinte, olha, eu fui afastado e até hoje eu não sei o motivo real, tá? Aí, abre aspas, um pouco antes da minha saída, eu fiz aquela busca e apreensão para achar um documento falsificado que o irmão da deputada Janaína Riva estava usando no Detran. E a Janaína é aliada do governo. No ano passado, eu estava investigando o pessoal que era aliado do governo Silval Barbosa. Pressionaram o governador. O governo pressiona o cargo de confiança, que é o delegado geral, e assim vai. Já tem um histórico. Lembrou ele quando foi afastado em 2013 pela gestão de Silval, que mais tarde confirmou a substituição do cargo do delegado porque o mesmo estava investigando a gestão. E no Jornal A Gazeta, só para dar mais informação, na matéria aqui do Pablo Rodrigues, ele está dizendo o seguinte, conforme a reportagem apurou, a reportagem da Gazeta, a investigação citada por Toffoli era referente a contratos assinados pela Casa Civil. Outros contratos, né, que aí ele não falou para a imprensa, falou na corregedoria, né? Pelas falas todas aí, pelo pouco que eu entendi, houve uma interferência direta por parte do Executivo, né, não no sentido de investigar, mas de não investigar, de blindar algumas pessoas aí. Ou seja, sabe-se lá por qual interesse político, né? Mas isso sempre existiu, né, Kleber? Infelizmente, sempre existiu da administração pública. O que o Stringheta falou, né? Falou, exatamente. Isso sempre aconteceu, porque ele que deu essa explicação. Infelizmente. Porque o cargo de diretor-geral da Polícia Civil é um cargo de confiança. E não tem como ser diferente, viu, Haroldo? Imagina se ele já existe uma independência funcional dos delegados. Ele já tem uma independência funcional para ser delegado, assim como tem o promotor de justiça. Para ser delegado, para ser promotor de justiça e para ser secretário de Estado, para ser defensor. Essas carreiras de Estado, para ser agente de arrecadação de tributos, todos são carreiras de Estado. Né? Todos eles têm autonomia funcional. No caso do irmão da deputada Janaína, carreira de Estado. Não, aí não. Aí ele foi concursado, não foi colocado lá. Contratado. Contratado. É um contrato temporário. Ele não teria competência para estar atuando lá no Ou cargo. seja, Por isso ele precisou falsificar. Por que ele falsificou? Não, é porque ele tem que ter uma produtividade. Ele recebe mediante uma produtividade. E não estava tendo. Não, e pelo que o delegado fala, esses relatórios de produtividade teriam sido adulterados. Lançou lá mais aí o que acontece? Do que... Ele fica com o cargo ameaçado, né? Relata isso para uma deputada estadual, a deputada estadual interfere junto ao governo do estado. Meu irmão, exatamente. Não é bem assim. Olha, meu irmão está tendo um problema lá, parará. Está pegando no pé, está perseguindo. Pode ser, o que eu quero dizer sobre a autonomia, eu vou explicar isso aqui melhor, professor, é o seguinte. O delegado de polícia, ele tem autonomia funcional. Ele não é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada porque alguém pediu. Ele tem autonomia para decidir, diante do contrato, do código de ética e tal, ele pode decidir por conta própria, livre de pressão. Então ele não precisa de fazer favor nenhum para governador, para deputado, para ser delegado. Às vezes, porém, aí que eu quero chegar, para ser diretor-geral já precisa. Porque este cargo é um cargo político. De confiança, é um cargo político. Você entende a diferença? Entendi. Comandante-geral da Polícia Militar, que é outro assunto que se der tempo eu quero trazer na edição de hoje, que
tá uma... Pegando fogo, né? Canelada para todo lado, é coturnada, né? Coturnada, só coturno para todo lado. Entre os tenentes-coronéis de Mato Grosso, porque vai ter aí, eu vou trocar em miúdos, vai ter uma promoção para coronel, 6 vagas para coronel, 18 tenentes-coronéis inscritos, de mais de 100 tenentes-coronéis. Sabia que tem mais tenente-coronel do que sargento em Mato Grosso hoje? Você já pensou? Está sobrando tenente-coronel. Isso tudo quem tem que decidir é o governador. Aí foi para ele uma lista de 18 e aí ele vai escolher 6. Então veja, para ser os próprios militares, até tenente-coronel, você chega por mérito ou antiguidade. O critério é objetivo. Daqui para chegar a coronel já tem que ter network, relação política, para entrar na lista e depois para ser escolhido pelo governador, que é quem escolhe. Por quê? Porque o governador é o comandante em chefe da Polícia Militar. E é importante que seja, para evitar aquartelamento, rebelião. A polícia tem que entender que ela embora seja uma carreira de Estado, também mas ela tem um chefe, que é quem? O governador. Como as Forças Armadas têm o presidente da República. É importante que seja. E eu até li outro dia, vi uma entrevista do Aldo Rebelo, muito lúcida, sobre esses movimentos, por ocasião da desfile de blindados lá em Brasília. Ele fala assim, olha, ainda bem que os militares estão tendo obediência ao presidente. Imagina se fosse o contrário. O presidente não governa. Não. Se as Forças Armadas não forem obedientes, disciplinadas. Se tem problema na ordem, então cobra do presidente, mas as Forças Armadas têm que acatar. É o papel dela. É o chefe maior, né? Exatamente. Perfeito, gente. Olha, chegou o momento da sua mensagem, viu? Fazendo destaque aqui para 3 mensagens. Olha só, está mais que provado. Onde foi parar o dinheiro que veio do governo federal? É só olhar nos paletós dos vereadores. Bom dia, Luciana, professor Haroldo e Kleber Lima. Infelizmente, estamos vivendo CPIs com interesses políticos, com nenhum efeito real para a sociedade. Lembrando uma fala da deputada Janaína Riva, nunca na história de Mato Grosso veio tanta verba federal para o Estado. Forte abraço, é o Anderson, telespectador fiel de todas as manhãs. Obrigada, viu? Bom dia aí para você. Bom dia, aqui no Santa Terezinha não tem nada de remédio. Faz dias que não tem losartana. Difícil, viu? Rivinha, filho de peixe, peixinho simples assim. Gente, situação bastante delicada, né? Importante, Luciana, a gente destacar nessa matéria que a gente não leu, que os envolvidos foram procurados, tá? Tanto pelo jornal como pela imprensa em geral. Eu vou até ler aqui o que está no jornal A Gazeta, se você me permitir, em 30 segundos eu vou tentar ler. Por favor. Outro lado. Procurado pela reportagem, o governador Mauro Mendes, não enviou respostas até o governo Mauro Mendes não enviou respostas até o fechamento da edição. Já o secretário de Segurança Pública evitou comentar as declarações, afirmando que as investigações da Polícia Civil não passam pela pasta e o secretário sequer foi citado pelo delegado. Aí já tirou dele fora também, falou, não é comigo, porque a Polícia Civil tem autonomia. Tá. Né? E o presidente da Assembleia, Maxi Russi, achou estranha a declaração e disse que o delegado terá a oportunidade de falar mais sobre o ocorrido na Comissão de Segurança do Legislativo, que o convidou para falar sobre suposta interferência na DeFi. E vai ouvir, porque o Lindomar Toffoli e o Anderson são tidos como linhas duras, destemidos e muito sérios, viu? São os dos delegados assim mais discretos, não gostam de holofote. Sim, verdade. É aquele negócio assim, cuidado com o que pergunta, porque ele vai falar. Bom, gente, falando aqui então de denúncia, de polícia, de judiciário, tem alguém estampando hoje aqui também, viu a manchete do caderno aqui judiciário do portal Gazeta Digital, é deputado, tá? A reportagem é de Alain Mesquita e trata de improbidade administrativa. Deputado e outros 2 viram réus por suposta contratação fantasma na Assembleia Legislativa. Olha só, juíza da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Popular, Célia Vidotti, acatou a denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual e tornou réu o deputado Romualdo Júnior e outras 2 pessoas por suposta contratação de servidora fantasma na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A decisão foi assinada na quarta-feira e publicada já no Diário do Tribunal de Justiça nesta quinta-feira.
Olha só, gente, de acordo com o Ministério Público, as irregularidades ocorrem com a contratação de Gislene Santos Oliveira de Abreu, servidora efetiva da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos. Ela foi requisitada pelo deputado para exercer o cargo em comissão de assessora parlamentar no gabinete de Romualdo entre os anos de 2011 e 2012. Agora, olha isso, gente. A denúncia cita que Gislene recebeu seu salário integralmente sem trabalhar. Cerca de R$236 mil foram pagos de forma irregular e com aval do chefe do gabinete, Francisvaldo Pacheco, que atestou o desempenho e as atividades da servidora. Não, e tem um detalhe desse caso, que eu acho interessantíssimo, porque o que é que vai acontecer? Ele vai recorrer. Ele vai dizer, não é assim, entendeu? A história não é bem essa. A Célia Vidotti, você quer mais claro do que isso? Ele contratou uma pessoa, tá, para ser assessora dele lá. Essa pessoa estava morando no Rio de Janeiro, síndica de um prédio, tudo comprovado, bonitinho, entendeu? E ele ainda vai receber o salário integralmente todos esses meses, né? E o deputado, ele ainda vai recorrer para tentar explicar uma situação dessa. E o pior de tudo, a nossa lei... Gislene mora no Rio de Janeiro, porque aqui está dizendo o seguinte, que ela é servidora efetiva da Sejude. Exatamente. Então, nem na Sejude ela estava trabalhando. Não, nada disso. Ela é síndica de um prédio no Rio de Janeiro. Durante um determinado período em que ela tinha sido contratada do deputado Romualdo. Quer dizer, a Célia Vidotti tem todas as provas para poder, né? O que eu estou chamando a atenção é o seguinte, que além de ser clara a situação, né, ainda vai recorrer, certo? E ainda vai ter, de certa forma, vão achar, ainda inventar razões para poder amenizar a situação. Essa é a nossa lei, tá entendendo? Quer dizer, é um absurdo um negócio desse. O que vai dizer lá na casa do juiz, Kleber Lima? O que eu vou dizer lá em casa é a pergunta do Silvio Luiz. Né? Aí tem outra, ele fala, foi ele. Foi ele, é. Olha, é uma situação, infelizmente, que revela assim, o tal do jeitinho brasileiro que as pessoas tentam dar, e ele é muito presente no serviço público, infelizmente. É cheio de pedido desse tipo no serviço público, a pessoa que trabalha no lugar, aí ela ganha pouco, ela quer ser removida para outro lugar para ganhar um DAS que pode agregar isso ou aquilo, mas nesse caso aí a turma forçou a amizade, né? Porque na Assembleia, professor, qual que é o princípio disso aí? O assessor parlamentar, a função dele não é ficar dentro do gabinete recebendo pessoas e batendo ponto. O assessor parlamentar, ele tem a flexibilidade de trabalhar na rua, de poder visitar as bases do deputado e fazer reuniões fora. Ele não precisa necessariamente, e isso é consagrado lá, já está lá todo dia batendo ponto. Tomar um café no shopping. Pode ser abonado e tal. O problema é quando ele usa esse pretexto, essa possibilidade legal de ir fazer. Por exemplo, a maioria dos deputados é do interior. O Romualdo, no caso, é de Alta Floresta. Então, assim, imagina, Alta Floresta dá 1.100 quilômetros de Cuiabá. Imagina, para ele manter contato com a base dele, ele precisa ou estar lá ou a base precisa vir aqui. Então é mais fácil ele botar 2, 3 assessores para percorrerem as cidades, ir lá atender vereador, prefeito, lideranças importantes e tal. O problema é quando usam dessa previsão justa e legal, a meu ver, para desvirtuar a função e dar o jeitinho, né? Aí a pessoa morar no Rio de Janeiro, ser síndica do prédio, ela não estava atendendo o básico. Olha, você vai ser minha assessora, né? Só que você vai ficar no Rio de Janeiro para ver lá as evoluções na praia, como é que funciona, aí não, entendeu? Aí não. Né? E a gente vai pagar você quem tem... E pior... Aí é por causa desse tipo de distorção que a imagem dos políticos em geral não é Exatamente. boa. O Romualdo é um cara que tem quase 40 anos de vida pública, está encerrando, podia encerrar a carreira dele sem essa. Exatamente. Nada contra o Romualdo, pelo contrário. Pelo contrário. Muito provavelmente ele foi atender pedido de alguém e tal. Exatamente. E a turma, não tem problema aí. Tem, gente. E graças a Deus que tem. Para que isso? Porque e o pior é que se você for realmente fazer um pente fino nessa história toda, você vai encontrar não só no Legislativo, você vai ter em vários poderes exatamente isso. Ocupações
por questões políticas, é porque o fulano, o sobrinho do ciclano, que estava na campanha do senador tal, dá um jeitinho para ele no Tribunal de Justiça, uma vaguinha para ele aí, entendeu? Nunca estudou na vida. Nós tivemos, você tá entendendo? no ano passado, um juiz despachando dos Estados Unidos. Exatamente. Você lembra? Aí é o seguinte, o local público que está ali de atendimento, que podia ter 2 pessoas, tem 5, Kleber, 6, entendeu? Porque as 2 são concursadas e estão ali. O resto é tudo acomodado por um deputado, por um senador, entendeu? Vai ajeitando a vida do cara, vai dando uma beirinha para ele ali, para ele poder sobreviver. E nesse entendeu? caso... E é você que paga, eu que pago. Nós pagamos. Tem um problema do outro aí, que eu quero colocar, que é o seguinte, a pessoa é servidora de carreira de uma secretaria. Ela deixou de exercer a função dela lá, que ela foi contratada por uma razão, prestar serviço à sociedade. Exatamente. Deixou de prestar o serviço lá, vem para cá, tem um aumento, porque ela acumula o salário dela mais o DGA aqui, para ir curtir a vida no Rio de Janeiro. Aí ela depõe, que é o segundo aspecto que eu quero levantar, não apenas, a situação não depõe apenas contra a imagem dos políticos, depõe também contra a imagem dos servidores públicos. Mas... É por isso que quando, às vezes, os sindicalistas, as lideranças mais sérias, vêm a público tentar defender os interesses dos servidores, tem muita reação da sociedade. Mas esse povo aí, está lá no Rio de Janeiro com o meu dinheiro. É exceção, né? Mas olha só, o Romualdo já configura aqui inúmeras operações, né? Tem bereré, tem ventrílogo, tem chapéu de palha, tem essa agora, tem chapéu aí. Pois é, nem você sabia, né? São muitas operações. Chapéu de palha, gente, tem até essa operação chapéu de palha, assim. Pois é, são inúmeras operações que o deputado tem um nome aí ventilado, viu? Figurando aí como um dos cabeças, inclusive, tendo um papel importante. Que ele já é figurinha carimbada, né? Demais, gente. Não sou eu que estou dizendo não, viu? São as operações, são as investigações. Só estou refrescando aqui a memória da gente, viu? Porque você disse, né, 40 anos na política, podia encerrar. Sem essa, né? Então, sem aí, essa, então, mas é só sem essa, né? Sem mais essa. Eu conhecia essa, rapaz, aqui o Ministério Público pediu prisão de alvos da Operação Chapéu de Palha. Desvio de recursos na construção de pontes em Mato Grosso. A imprensa não está mentindo. Não. Existe chapéu de palha, tá vendo? Pois é, gente. Memória. Ó, e tem mais, é porque não dá para puxar tudo aqui da cabeça, né? Fale um pouquinho, né? Eu não lembro, chapéu de palha. Pois é. Não lembrava dessa operação. Pontes, ó. E agora o governo está aí com um programa para ter mais de 5.000 pontes. Por que tantas pontes assim? Porque aí, ó, tá no chapéu, né? De muito deputado as pontes, né? Pois é. É isso que acontece nesse Mato Grosso, gente. Não, é triste, é triste. Bom, vamos lá então, né, vamos lá. Depois a turma fala que o radical aqui eu sei como é que é, né? Olha o Centrão, pra você ver como é que é. Deus me livre. Centrão, mostrando a sua verdadeira face. Mostrando a verdadeira face do Centrão. Oi, caiu a máscara do Centrão. Eu sou correta, assim, não, diferente. Não, eu sou muito correta. Eu sou muito correta para ser Centrão. Coloque em prática o presidencialismo de coalizão, envolvida em nenhum escândalo. Chama né? a esquerda e a direita para conversar. Né? Meu pai, eu vou chamar agora, tem uma outra, vou chamar de facção no Talibã, apareceu aí outro grupo fundamentalista muito mais radical que o Talibã, porque o Talibã é bonzinho, sabia, né? Você não sabia disso, Kleber Lima? Quando você acha que nada pior pode aparecer, gente, infelizmente acontece. É o Talibã do bem? Não, é o K que considera o Talibã muito bonzinho, muito moderado. Quem é esse? Al-Qaeda. Não é Al-Qaeda, não. É uma outra aí, K. fundamentalista. E a finalização é K. Gente. Pois é, K. Eu K de sou Kleber Lima, vamos lá. Eu faço coraçãozinho todo dia. Tem que ser K. Olha aqui, vamos para algumas mensagens, gente, olha só. Bom dia, bancada. Esse Romualdo Júnior vive em escândalos faz horas. Olha lá, Kleber Lima, tá vendo? Nosso telespectador tem memória, tá acompanhando. Bom dia, bancada. Essa assembleia é uma comédia. Queria muito que a Polícia Federal fizesse um pente fino lá. Imagina o tanto de coisas erradas que tem lá. É só procurar que acha. Mas como são os detentores do poder, ninguém mexe. Bom dia, bancada. Kleber Lima, colocar um carro de boi
como monumento é show de bola. Um outro monumento também é o boi de cangalha, muito utilizado por alguns tropeiros, vendedores de lenha. Utilizavam bois. Sou neto e sobrinho de tropeiro Luiz do Baú, para amenizar aqui o calor dessa discussão toda, das operações envolvendo aí deputados. Obrigada, viu? Olha só, muita mensagem chegando, gente, mas vamos para um intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com muito mais para você.